Bom dia, muito bem-vindas! Vamos para mais um Chá Comigo. Nosso tema de hoje é o Mulheres, Amores e Dinheiro. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos ver se isso tem a ver uma coisa com a outra. Então, estamos aqui. Eu sou Letícia Costa. Para quem não me conhece, eu trabalho com mulheres já há muitos anos e o meu intuito é ensinar mulheres a tomar decisões, dar um rumo na vida, através de 5 passos que fazem parte aí da minha mentoria Mulheres de Atitude, tá? Que inclusive está com inscrições abertas para esta semana. Então vamos chegando, vem se acomodando aqui, peguem seu chazinho, que nosso assunto hoje é de utilidade pública, viu? Vamos falar sobre mulheres, amores e dinheiro. Vamos ver o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Quem já me acompanha há mais tempo sabe muito bem como é que funciona esses 3 esquemas, mas a gente vai falar aqui hoje mais um pouquinho nesta live sobre isso, tá? E eu vou começar com um caso, na verdade, que poderia ser 100 mil casos, né? Que são histórias comuns, histórias recorrentes, histórias que sempre me motivaram a entender esse universo feminino e a querer conhecer cada vez mais ferramentas que pudessem servir de suporte, de apoio para essas mulheres, tá? Então eu tô falando, o caso que eu quero trazer para vocês é um clássico, é um Romeu e Julieta do universo feminino, e aí levanta a mão aí quem já conhece alguma mulher nessa circunstância, que é o seguinte: sabe aquela mulher que entrou num relacionamento, e aí essa mulher teve filhos nesse relacionamento, e aí em um determinado momento da vida eles chegam a um acordo que para funcionar bem com relação à educação dos filhos, essa mulher não vai trabalhar, então ela fica dependente desse marido. E aí em um determinado momento, ou se não fica totalmente dependente, ela fica parcialmente dependente, enfim. E aí, em um determinado momento, a relação começa a ficar deteriorada pela sobrecarga, pelo desequilíbrio entre a troca desse casal também. E aí, esse casal entra em crise e eles se separam, tá? Ou acontece uma traição, ou acontece algum outro problema da rotina mesmo, ou eles começam a se desinteressar um pelo outro sexualmente, ou afetivamente mesmo, ou a relação começa a ficar ríspida, enfim, começa a surgir problemas. E aí, essa mulher tá ali, sem a carreira dela, sem o dinheiro dela, dependente financeiramente desse homem e com as crianças. Porque essa é a cena, né? Então, sempre fiquei apavorada de encontrar mulheres nessas condições por volta dos 50 anos para cima. Não que não seja possível para essas mulheres dar uma volta, mas óbvio que é. Mas quanto mais tarde essa mulher desperta para esse fato, mais complexo é ela fazer esse retorno. Eu sempre digo para vocês, quanto tempo demora a jornada de volta para casa? Depende de quanto tempo você passou caminhando à distância, caminhando para longe do encontro de você mesma. Então, olha só, essa semana, por exemplo, vou contar um caso para vocês, mas como eu já disse, é um clássico, né? Só essa semana eu poderia contar uns 3 diferentes. Mas uma mulher, então, que abandonou os cursos, abandonou a carreira, não concluiu a formação, tinha sua empresa, tinha o seu negócio, deixou o negócio minguar. E aí agora o casal tá em conflito e essa mulher tá sozinha, tá com as crianças e não tem de onde tirar a renda dela. Isso é um ponto com relação à história, tá? E aí quando vem o conflito do casal, o conflito começou com a indiferença, com a briga, com as conversas ríspidas e com ciúmes. Não sei se vocês acompanharam aqui, mas eu fiz a live de Esquenta semana passada sobre o ciúme, né? E aí o ciúme, ele tá falando de uma insegurança. O ciúmes, ele fala sobre o não suportar a liberdade do outro. Eu não tô falando de ciúme patológico, tá? Tem 2 tipos de estruturas aí com relação ao ciúme. Uma é essa da pessoa depender do outro para existir. Então, eu preciso que você olhe para mim e me queira por perto e esteja por perto para eu saber que eu existo. Então, entra esse ciúme aí, esse controle para manter essa pessoa por perto, porque caso contrário, eu tenho a sensação de que eu vou desintegrar. A gente precisa muito entender que tipo de coisas nós projetamos em quem está perto da gente para entender qual é o caminho que eu preciso trilhar. Então,
o relacionar é o quarto passo da mentoria, exatamente porque nessa hora, se eu já me fortaleci o bastante, quando eu vou relacionar com as pessoas e o parceiro ou a parceira é porta de entrada para o paraíso, tá? Porque é onde eu vou ter mais recursos, um volume muito maior, uma velocidade muito maior de oportunidades para poder encontrar quais são os caminhos que eu preciso trilhar. Mas eu preciso entender que o que eu vejo no outro e que me irrita é porque eu preciso trabalhar aqui e não no outro. Então, esse ciúme da insegurança que eu estou dizendo aqui, esse ciúme da desintegração da pessoa que só existe quando o outro surge, quando o outro está por perto, ele impede que a pessoa suporte a liberdade do outro. Então, essa pessoa ela vai começar a monitorar, vai começar a controlar, vai achar ruim do outro sair para o happy hour do trabalho, para encontrar os amigos, vai ficar ali querendo monitorar o telefone, vigiando rede social. Então, essa pessoa, quando ela está nesse lugar, ela está com dificuldade de lidar com a liberdade do outro. Quando você está com dificuldade de lidar com a liberdade do outro, se o movimento é querer podar a liberdade do outro, você já perdeu a direção de qual é a porta que você tem que atravessar. Porque o movimento é exatamente fazer com que você exerça a sua liberdade. Se você não suporta a liberdade do outro, é porque você não está exercendo a sua. Então, eu não vou trabalhar em fazer com que o outro pare de fazer o que me irrita. Eu vou trabalhar em tratar de construir para mim aquilo que me falta e que me irrita quando eu vejo no outro. Então, é totalmente diferente. Então, quando eu percebo que a liberdade do outro me irrita, me incomoda e eu me desgasto energeticamente, eu me dedico emocionalmente em controlar o outro, eu tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo, porque a única coisa que precisa ser feita é construir a minha própria liberdade. Você só suporta a liberdade do outro quando você já exerce a sua. Caso contrário, são dois aprisionados. Porque o outro também precisa de você por perto, monitorando, caso é uma falsa liberdade, né? Ninguém fica junto à toa. Então, essa mulher, ela começa a entrar nesse movimento distraído dela mesma, de novo, tá? Então, voltando aqui no caso que eu estava contando, né? Essa história o relacionamento começa a ficar degradado, as pessoas começam a se ofender, começam a se ferir. Essa mulher entra nessa posição da ciumenta, do controle, da insegurança e sofre porque o outro foi dar uma voltinha, porque o outro conversou com alguém no telefone. E aí entra nessa dança tóxica, abusiva, tá? E ela se distrai aí dela mesma e do que ela precisa fazer. E aí a relação começa a entrar em crise, obviamente, e um dos dois sai de casa. Vamos supor que o marido, o parceiro, sai de casa. Gente, eu tô com uma companhia tão desagradável aqui que eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo. De novo. Enfim. Então, essa mulher, quando ele sai, ela começa a entrar num discurso que é o seguinte, ai, mas eu gosto tanto dele, eu amo ele. Aí começa o sofrimento, tá? Porque a relação começou a ficar claro o que tá acontecendo na relação, ou seja, que não tem relação. Quando alguma coisa acontece, quando um dos dois propõe, então tá, não aguento mais. Eu não aguento mais essa dança. Ao invés de ficar ali naquele jogo de um correr atrás do outro. Um dos dois, em algum momento, bate o pé que não quer mais essa dança. E aí a outra pessoa começa a entrar nessa confusão. Eu amo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o cheiro tá fazendo falta, fulano falava isso, fulano falava aquilo. Sabe o que eu digo? E todo mundo sabe que eu bato o pé aqui. Pra mim, essa é a minha opinião. Respeito quem não faz isso, mas essa é a minha opinião. Uma mulher nunca é verdadeiramente livre quando ela não gera o próprio dinheiro. Na hora que essa mulher fica sozinha, quando a relação dá um basta, o outro sai da cena, acabou a briga, não tem mais como eu projetar minha falta de liberdade no outro, não tem como eu controlar o outro, mas estou sozinha comigo mesmo. E aí entra em desespero porque eu amo o outro. Gente, não dá para saber. Não dá para saber se
Se eu gosto porque eu preciso ou se eu preciso do outro porque eu gosto. Vocês percebem a diferença? Uma coisa é eu precisar da companhia de alguém, precisar porque aquela companhia é agradável, porque aquela pessoa me faz bem, porque é gostoso desfrutar o tempo com aquela pessoa, desfrutar a vida com aquela pessoa. Outra coisa é eu gostar porque eu preciso, porque senão não tem comida na despensa. Porque senão não tem como pagar a luz. Isso é sobrevivência. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a sobrevivência ela sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. E essa confusão ela começa a acontecer porque a pessoa não tem como se sustentar nas próprias pernas. Então já começa uma dependência. E aí essa mulher ela quer de volta aquela relação que antes era o que estava destruindo ela emocionalmente, psiquicamente. Mas não necessariamente porque ela quer aquela relação, mas é porque ela precisa daquela relação para outras coisas. Para outras coisas. Ficou claro aqui para vocês? Faz sentido? Nós estamos falando aqui sobre mulheres, amores e dinheiro. O dinheiro, ele é essa energia aí que dá suporte para a vida seguir adiante. Então, de alguma maneira, antes de eu pensar se eu amo, se eu não amo, se aquela pessoa é agradável, se não é agradável, se eu quero aquela companhia, se aquilo realmente tem a ver com admiração ou não, eu preciso fazer a seguinte pergunta. Bom, eu preciso é uma necessidade? Porque onde tem necessidade vai ter tensão. Pense em necessidades fisiológicas. Como é que vocês ficam quando precisam ir ao banheiro? Como é que fica quando vocês estão com fome, precisa de comida? Como é que fica quando precisa de água? Está com sede. Onde tem necessidade, tem tensão. Não é livre. Nós não estamos falando de amor aí. Nós estamos falando de necessidade. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres que estão aí pelo menos na faixa etária aí, entre os 25, 45, que ainda tem mais tempo de fazer alguma coisa. Desperta a gente enquanto é tempo. Desperta antes de chegar nessa circunstância. Porque quando vocês já estão lá na frente, já perderam uma vida, décadas, nesse patamar, a dor dessas mulheres, gente, é tão imensa. É tão imensa. Porque essa mãe ainda vai ter que lidar com a dor dos filhos. Ela que é a estrutura para guiar a dor dos filhos também. Então, se ela não tem estrutura, porque tá faltando o básico, como é que ela vai lidar com o emocional? Me conta. A dor fica imensa, gente. Vocês não têm ideia do que acontece. Então, antes da gente saber se realmente ama, admira, se gosta da companhia daquela pessoa, primeiro eu tenho que me perguntar se aquilo é uma necessidade ou não. E se for uma necessidade, gente, bota pra andar, porque você tem trabalho, você tem coisa pra fazer. Porque não é por aí que passa uma relação saudável. Não é pelo desespero de precisar. No desespero de precisar, você vai aceitar qualquer coisa de novo. Você vai tolerar qualquer desaforo de novo. Você vai tolerar o desrespeito de novo, porque a sobrevivência ela vem primeiro. Entende? Sempre a sobrevivência vem primeiro. Lá vem meu companheiro aqui de novo. Por que ele não vai fazer outra coisa? Tem perguntas? Tem comentários? Como é que vocês estão aí? Hoje eu acordei encafifada com essa conversa. Porque eu vejo as mulheres, inclusive, se sabotando. O medo é tanto de dar um passo numa direção, como é que eu vou dizer? Numa direção nova. O medo é tanto de mudar esse script da dependência, de confiar que é possível construir uma relação saudável. O medo é tanto, porque isso é tão disseminado na cultura, essa cultura da tolerância, do espera mais um pouquinho, de tolera mais um pouquinho. Ah, vai mudar, não, vai dar tudo certo. Tá aqui o Wesley que fala muito sobre relacionamento saudável, né? Eu queria que fosse. Ai, meu Deus! Eu queria que fosse
simples falar sobre isso, que as pessoas entendessem o que é a relação saudável. Só que a gente tem que voltar um passo atrás para falar sobre essa diferença do gostar, do precisar, para depois poder falar sobre o que é a relação saudável, porque a relação saudável ela é livre, gente. Eu escolho ficar com o outro, porque é bom estar com o outro, porque me faz crescer, porque eu também ajudo o outro a crescer. É uma troca boa. Não é esse massacre que acontece aí nos relacionamentos, onde um tá ali pronto com a arma na mão para usar contra o outro as informações de maior vulnerabilidade que o outro tem. Né? Então, essas mulheres não têm um relacionamento saudável com elas mesmas. Logo, não conseguem ter com os outros. É exatamente isso. Então, eu só suporto a liberdade do outro quando eu construo a minha. Eu só eu só tenho amor para entregar para o outro quando eu já estou admirando a mim mesma, amando a mim mesma, construindo a minha confiança no que eu sou capaz de fazer, que eu sou uma boa companhia. Porque aí entra um ponto desse mesmo caso que eu estou contando aqui, né? Da mulher que destruiu, literalmente, gente, destruiu, abandonou o próprio negócio, que era próspero, abandona os cursos, abandona tudo que ela faz para ficar ali por conta daquele relacionamento e por conta daqueles filhos. Vai definhando. Aí a relação acaba, porque ela perdeu totalmente a liberdade. Tem que pedir para comprar qualquer coisa, ela tem que pedir, ela perdeu a liberdade, não tolera a liberdade do outro. E aí essa relação acaba, porque ela começou a ficar chata, ela começou a ficar ranzinza, ela começou a ficar ciumenta. E aí quando essa relação acaba, quando o outro enche o saco, ou quando ela enche o saco e manda o outro sair, não importa, ela se sente culpada. Sabe o que eu ouvi numa cena dessa? Esta semana, e eu estou na terça-feira, 7 horas da manhã. Eu falei com vocês no stories do domingo de manhã, que eu estava lá com várias mulheres no telefone de manhã, em desespero aí com essa cena. O que eu escuto é o seguinte, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu sou chata demais, eu infernizei ele, é por isso que ele foi embora. Então, a ferida é tão grande que ainda assim, quando a coisa dá um passo, então, para que a relação fique clara, não, peraí. Porque às vezes chegar nessa conclusão de, não aguento mais, é a melhor coisa que faz pela relação. Peraí, vamos ver com clareza isso aqui, não dá pra gente fingir que isso não tá acontecendo, a gente não tá se suportando mais. Só que aí quando isso acontece, essa mulher vai pra culpa. Porque ela acha que a culpa é dela, que ela que se descontrolou, que ela prejudicou ele. Ela abriu mão de tudo e, obviamente, ficou ali monitorando. Então, ela acha que ela prejudicou ele acusa ela de que ele foi prejudicado por ela, porque ela fica controlando ele. É muito confuso. E a confusão está interna, é no individual. Então, ela pode até ter prejudicado em algum ponto, a partir da insegurança dela, do descontrole dela. Agora, ele permitiu. E vice-versa. Então, quando a mulher entra nessa culpa de achar que é por causa do descontrole dela, da insegurança dela, que o outro foi embora, e aí ela começa a se martirizar porque ela não é uma boa pessoa, porque ela é muito desequilibrada, porque ela não tem competência, ela tá na vitimização. Ou quando ela começa a acusar ele também, tá? De que foi por causa dele, que ela teve os filhos, que ela não queria ter tido, porque ela queria ter continuado a carreira, mas ele não deixava, porque ele era ciumento, e aí era ele. Às vezes é o contrário que acontece. E aí ela começa a fazer essa dança da culpa e da desculpa, gente. E sabe onde isso leva? Lugar nenhum. A dança da culpa e da desculpa, ela leva a lugar zero. Vocês ficam girando, correndo atrás do rabo, porque não tem como sair disso. Ou eu paro e reconheço que eu tenho parcela no que eu permiti que o outro fizesse, que o outro também tem no que permitiu que eu fizesse, de invasão, de desrespeito, de restrição, de limitação, ou ninguém sai do lugar. Simples assim.
Então, quando eu digo sempre o seguinte: você é 100% responsável dos 50% que te cabem numa relação. Só. Mais nada. E aí tem gente que fala isso e que o outro fica emputecido. Detesta escutar essa expressão. Mas por quê? Porque não quer assumir a responsabilidade. E aí eu digo pra você o seguinte: você não tem que educar ninguém com relação a isso. Você só precisa saber. Porque se você sabe que a sua parcela é essa e você cuida bem dela, tá tudo certo, é o que você tem para fazer. E se o outro não faz, você pelo menos não entra na dança de achar que a culpa é toda sua. Que você é a pessoa mais miserável do planeta. Que você não é inteligente, não é equilibrado, não tem competência. Então, a dança da culpa e da desculpa, ela não ajuda. Então, localizou? É ciúme? É insegurança? Eu queria poder ir em tal lugar e não vou? O que você vê no outro que te incomoda? Isso é um sinal do que você precisa fazer por você mesma. Só. O outro é livre. Não enche o saco das pessoas ao seu redor. Você não tem que controlar nem monitorar ninguém. Sabe? Fica no seu lugar, amparada no seu eixo. Constrói aquilo que você precisa construir. E aí as pessoas começam a te achar interessante. Porque é raro encontrar isso. E isso é o que todo mundo quer fazer. Todo mundo quer aprender a fazer isso. Então, quando você começa a tomar conta do que é seu, você começa a ficar sedutora. É atraente encontrar uma pessoa que se respeita, que constrói sua autonomia, que toma conta de si mesma, que é adulta, que gera o seu sustento, que não depende de alguém. Então, se eu não dependo financeiramente, eu não dependo emocionalmente, eu não dependo. Estamos juntos porque queremos. Entende? Faz sentido isso aí para vocês? Mulheres, amor e dinheiro. Não confundam sobrevivência com amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que eu vejo muita mulher fazendo. Achar que ama, mas na verdade é porque está com medo. Medo de não dar conta da vida. Medo de não dar conta de sobreviver. Como é que eu construo, então, essa noção de que eu dou conta de sobreviver, sim? Que eu posso confiar em mim? Fazendo. Não é só assistindo filme ou lendo livro sobre autoajuda, não. É fazendo. Então, eu preciso do quê? Eu preciso, tá bom, preciso de dinheiro. Comece o seu negócio. Começa pequeno, não importa o tamanho, mas faça por você esse algo que te permita essa autonomia. Se eu for livre, será que eu quero essa pessoa? Vocês mergulham tanto na dor, nós mergulhamos, né? Nós mergulhamos tanto na dor que a gente não se faz essa pergunta. Se eu for totalmente livre, é essa pessoa que eu quero? E às vezes a resposta vai te surpreender. Às vezes a resposta vai te surpreender. Certo? Então, sobrevivência vem primeiro. Você cuida daquilo que você necessita e a tensão na relação ela vai diminuir. E aí vocês podem começar a pensar em falar em amor e admiração. Antes disso, nós estamos falando de comida. Nós estamos falando de água, de sobrevivência. Certo, minha turma? Temos perguntas aí? Temos comentários? Vou dar meus recados aqui para vocês, então. Essa semana está aberta as inscrições da próxima turma do Mulheres de Atitude, viu? Quem quiser participar dessa turma, vai ter uma série de bônus. Tem aula com Luísa Malta sobre coerência cardíaca de bônus. Tem aula do SOS Mães, 2 aulas do SOS Mães que vocês têm acesso. Vocês vão ter acesso ao desafio 14 dias de autoestima na prática inteiro, tá? Então essa turma toda tem isso. Vocês têm 40% de desconto para participar do De Frente para o Espelho, que é o workshop presencial de reconstrutivas em Belo Horizonte. Que mais? Quem lembra dos bônus aí me ajuda para eu não esquecer nenhum aqui, tá? Tá tudo no link que tá na minha bio, só vocês clicarem lá.
Pode parcelar de 12 vezes no cartão também, tá? Tá super tranquilo de vocês participarem. A gente vai se encontrar toda semana, nas quartas-feiras à noite, às 20 horas. Todas as MDAs estão lá, as minhas veteranas, as calouras que estão chegando. Vamos trabalhar profundo. São 4 módulos de aulas gravadas, tá? 1 ano de acesso para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Tem o workbook lá, o Manual das Focas, com os exercícios diários para vocês, ok? Então, as inscrições estão abertas para essa semana ainda. Só clicar no link da bio. Qualquer dúvida, vocês chamam no direct, tá? Uma ótima, linda terça-feira para vocês. E qualquer pergunta, vocês me mandam lá nos stories também. Vou abrir a caixinha sobre esse assunto agora, tá? No final da live. Beijo, gente!